E se tudo o que você acredita saber sobre o Natal for apenas a ponta de um iceberg gigantesco? Imagine que a história do menino na manjedoura não é um simples conto, mas um evento cósmico planejado, um divisor de águas na história espiritual da humanidade. O Espiritismo, com base nas obras fundamentais de Allan Kardec, nos convida a olhar para essa noite sob uma luz completamente nova, não como uma festa apenas simbólica, mas como a chegada de uma missão. O que realmente significou a vinda daquele ser? Prepare-se, porque a resposta vai abalar suas certezas e revelar um propósito que mudou o destino do planeta para sempre. Então, quem era esse bebê afinal? A pergunta que ecoa há 2 milênios. Para o Espiritismo, a resposta é ao mesmo tempo simples e de uma profundidade que desafia a nossa compreensão. Jesus não foi um homem comum, mas também não foi, na visão kardecista, Deus encarnado de uma forma mágica e única. Os Espíritos, na obra basilar de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, são claríssimos. Jesus foi o Espírito mais puro que já veio à Terra. Pense nisso por um segundo. Entre todos os bilhões de almas que já passaram por aqui, em todas as épocas, ele é apontado como o modelo, o guia, a referência máxima de perfeição moral. Isso significa que ele já havia completado sua jornada evolutiva. Ele já era um espírito perfeito, livre das necessidades de reencarnar para aprender. Ele não precisava estar aqui. E é exatamente aí que a história fica fascinante. Sua vinda foi uma escolha, uma missão aceita voluntariamente. Imagine o cenário da Terra naquela época. Um mundo marcado pela lei do mais forte, pela violência, pela escravidão, por uma espiritualidade muitas vezes baseada no medo e em rituais vazios. Era um planeta de provas e expiações, onde as almas aprendiam através do sofrimento e da dor, de forma lenta e difícil. E então, um espírito da mais alta hierarquia, um verdadeiro Cristo, que significa ungido para uma missão especial, se oferece para vir até esse campo de batalha espiritual. Ele não veio como um conquistador com um exército, ele veio como um professor. A melhor analogia que temos é pensar em um cientista renomado, um gênio, que deixa seu laboratório de ponta para dar aula em uma escola rural, carente de tudo, porque acredita no potencial daquelas crianças. Jesus fez algo infinitamente maior. Ele se submeteu às leis da matéria, nasceu como um de nós, viveu as nossas limitações, para nos mostrar, na prática, que era possível viver de outra forma. Ele era, como definem os Espíritos na questão 625 de O Livro dos Espíritos, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E esse é um ponto crucial: modelo. Ele não veio fazer por nós, ele veio nos mostrar como fazer. Sua vida seria o exemplo vivo, o manual de instruções para a evolução espiritual. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio seria uma lição. Mas isso levanta uma questão profunda e inevitável. Se ele era esse espírito de luz, com um poder e uma sabedoria cósmicos, por que diabos ele escolheu começar sua missão da maneira mais humilde e frágil possível? Por que uma manjedoura suja em uma cidade pequena sobre um governo opressor? Por que não um berço de ouro em um palácio com todo o poder político para impor mudanças desde o primeiro dia? A escolha do cenário do seu nascimento não foi um acidente do destino, nem uma simples profecia que precisava ser cumprida. Foi a primeira grande lição, o primeiro sinal de que a revolução que ele trazia não seria como nenhuma outra revolução que o mundo já tinha visto. E é aí que a simplicidade da manjedoura deixa de ser apenas uma imagem bonita e se torna um manifesto espiritual. O que essa escova radical nos ensina sobre o verdadeiro poder? A manjedoura foi o primeiro sermão, pregado sem uma única palavra. Enquanto o mundo antigo venerava imperadores em tronos de mármore e generais em carruagens douradas,
o maior mestre espiritual de todos os tempos, chegou envolto em pano simples, num estábulo emprestado. Essa não foi uma condição forçada pela pobreza, foi uma declaração de princípios. O Espiritismo, ao analisar os Evangelhos, vê nesse ato intencional um recado que ecoaria por toda a vida de Jesus. O verdadeiro poder não reside na força que domina, mas no amor que serve. A humildade radical do seu nascimento desmontou desde o primeiro instante toda a lógica de um planeta que acreditava que importância vinha com riqueza e status. E essa foi apenas a abertura de um ensino que iria chocar o mundo. Toda a sua doutrina, que nós conhecemos através dos Evangelhos, foi uma aplicação prática desse mesmo princípio. Quando ele falava amar ao próximo como a si mesmo, não era uma sugestão poética, era uma lei espiritual, tão real e concreta quanto a lei da gravidade. No Espiritismo, estudada em obras como o Evangelho segundo o Espiritismo, esse amor é chamado de caridade. E caridade aqui vai muito além de dar esmola. É a benevolência com todos, a indulgência com as falhas alheias, a paciência, o perdão incondicional. Jesus viveu isso de forma extrema. Ele se cercou não de nobres, mas de pescadores simples, de cobradores de impostos desprezados, de pessoas consideradas impuras pela sociedade. Cada parábola, cada gesto, era um golpe no orgulho humano. A história do bom samaritano, uma crítica devastadora ao ritualismo vazio que despreza o sofrimento real. A mulher adúltera prestes a ser apedrejada, uma aula pública sobre o julgamento e a misericórdia. Ele não veio fundar uma nova religião, com templos suntuosos e hierarquias rígidas. Ele veio implantar uma nova consciência. Uma consciência de que Deus não está num lugar distante, mas dentro de cada coração, e que a forma de alcançá-lo é transformando a si mesmo e servindo ao irmão. O Natal, portanto, marca o início da divulgação desse código de conduta que inverte todos os valores do mundo material. Mas isso nos coloca diante de um paradoxo imenso, quase insuportável. Se ele era esse ser de amor puro, se sua mensagem era tão revolucionária e benéfica, por que o destino dele na Terra foi tão brutalmente trágico? Por que a reação do mundo à sua luz foi tentar apagá-la com violência, crueldade e a mais dolorosa das mortes? A humildade da manjedoura nos encanta, mas a violência da cruz nos aterroriza e confunde. Como conciliar a imagem do menino frágil e adorável com a do homem torturado e abandonado? É aqui que a visão espírita nos leva ao âmago do mistério, revelando que o aparente fracasso foi, na verdade, a parte mais crucial e triunfante de todo o plano. A cruz não foi o fim da história, foi a sua confirmação mais poderosa. Tudo o que Jesus ensinou na prática, o amor incondicional, o perdão, a fé na vida eterna, foi colocada à prova suprema naquele momento de dor extrema. E ele não fraquejou. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa frase, no auge do sofrimento, foi a culminação de toda a sua doutrina. O Espiritismo entende que a crucificação não foi um sacrifício para aplacar a ira de um Deus, mas a demonstração final, feita com a própria vida, de que o Espírito é indestrutível e que o amor é mais forte do que a morte. A ressurreição, então, não é um milagre sobrenatural isolado. Na visão de Allan Kardec, é a comprovação natural da imortalidade da alma, um princípio que a doutrina espírita demonstra através da comunicação mediônica. Jesus mostrou o caminho, provou que é possível seguir, e depois voltou à sua condição de espírito glorioso, deixando claro que a morte física é apenas uma passagem. Então, qual é o verdadeiro presente de Natal, segundo o Espiritismo? É esse exemplo vivo, é saber que um ser de altíssima evolução passou por aqui para nos deixar um mapa, o mapa da reforma íntima. O Natal espírita não é sobre ganhar presentes materiais,
mas sobre receber e tentar praticar o maior presente já dado, o modelo de Jesus. Celebrar o Natal é renovar a esperança de que podemos, um dia, através de nossas próprias escolhas e esforços, evoluir na direção daquela luz. A manjedoura nos lembra da humildade que devemos ter. A cruz nos lembra da coragem que precisamos. E a mensagem final é de que o amor é o único caminho que realmente leva para casa.